Bom dia, meus irmãos, 9 horas da manhã, domingo, dia 3 de maio de 2020. Muito bom estar com vocês, ainda que dessa maneira, né? Podemos, apesar de tudo, compartilhar da palavra de Deus, termos esse tempo aqui diante do Senhor, buscando entender melhor nossa situação, nosso coração também, em circunstâncias que são adversas, que são fora da nossa rotina, fora do comum. E hoje é o que nós vamos fazer, nós vamos olhar um pouco uma passagem que eu tenho citado aqui com certa frequência, passagem essa muito importante para que nós busquemos paz nesses tempos difíceis que nós temos vivido, tempos complicados, porém são tempos que também nos ajudam a aprender algumas coisas e nos ajudam a olhar as coisas com uma outra ótica, de uma outra forma. E eu queria que você vai abrindo aí a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 8. Abre a sua Bíblia aí comigo, a gente vai ler do verso 1 ao verso 11. Jeremias, capítulo 8. Bom dia, Zi. Jeremias capítulo 8, tá? Deixa aberta aí sua Bíblia, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus antes de tudo em oração. Deus amado, nós te agradecemos por mais um dia que tu nos dás, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, em levantar o sol, ó Deus, sobre justos e injustos, e em fazer-nos, ó Deus, caminhar mais um dia sobre a terra que é tua, termos a veste, o alimento. E te agradecemos, Senhor, porque podemos compartilhar da tua palavra. Bendito e exaltado seja o teu nome, ó Pai, para que possamos reconhecer a tua bondade, reconhecer a tua boa mão sobre nós, não murmurar nesses dias, nesses tempos complicados que temos vivido e especialmente, ó Deus, para que busquemos a verdadeira paz. Muitos de nós, ó Pai, têm buscado a paz em circunstâncias, em situações que de fato não significam paz. Então, imploro, ó Deus, para que a Tua palavra hoje nos ajude a entender a paz. Nos ajude a colocar as coisas em seus devidos lugares, Pai, para que tudo façamos para a honra e glória do Teu nome e assim possamos obter verdadeira paz. Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, queridos, a passagem nossa hoje para a nossa devocional está aí em Jeremias, capítulo 8, tá? A partir do verso 1, nós vamos ler assim. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem serviram. E após quem tinham ido e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restarem desta raça malvada que ficar nos lugares para onde eu os dispersei,
diz o Senhor dos Exércitos. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostando continuamente? Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as suas mulheres a outros e a seus campos a novos possuidores. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Irmãos, uma passagem muito dura de Jeremias, lembremos, né, ele é o profeta que vê a sua profecia se cumprir. É um dos piores mundos, porque ele, antes da chegada da Babilônia, ele começa a receber do Senhor a revelação de que viria o mal pelo norte, porque a Babilônia veio de fato por aquele território que era o Reino do Norte, né, Israel, quando foi dividido, foi chamado Reino do Norte Israel e Reino do Sul Judá. A Babilônia, então, veio descendo assim, do Reino do Norte para o Sul e foi arrasando as cidades. E Jeremias foi tendo essa visão do Senhor, foi recebendo essas profecias do Senhor, vendo a grandeza da destruição que viria sobre Israel, que viria sobre a sua nação, e depois ele começa a ver o cumprimento dessa profecia. Então, percebam que Jeremias, de certa forma, ele sofre duas vezes, né? Quando ele tem a visão, ele sabe que Deus vai realizar aquelas coisas, ele sabe que todas aquelas coisas são certas, elas irão ocorrer, e depois começa a ver o princípio desse cativeiro, as mortes, as pessoas sendo levadas de suas casas. E uma figura que eu acho muito interessante dentro de Jeremias é que ele diz que as cidades de Israel elas seriam como habitação de feras do deserto. Ora, se são feras do deserto, habitam regiões desérticas. Isso significa que as cidades estarão vazias, ou seja, toda aquela vida, toda aquela pujança do convívio social e tudo mais seria extirpado dessas cidades, desses lugares. Cidades estas que Deus deu a Israel, que Deus colocou nas mãos de Israel quando Israel entrou naquela terra para a possuir e expulsou as pessoas de suas casas. Então, nós vamos vendo figuras assim, de, por exemplo, também que os vivos invejarão os mortos. Temos até uma expressão muito semelhante a essa no texto aqui que nós lemos. Então, nós estamos vendo um homem que vê a descrição de um quadro horroroso e depois começa a ver esse quadro. E ele foi um homem morto, Jeremias, ele foi morto dentro desse contexto já de Israel sendo ocupado pela Babilônia. Então ele tem o azar, por assim dizer, de ver a sua profecia se cumprir, de ver todo esse mal começar a se instalar sobre Israel, as mortes se instalarem sobre Israel. E realmente é algo terrível de se pensar que você vai ver muitas vezes pessoas a quem você ama
pessoas às quais você avisou, trabalhou suas vidas, profetizou, pregou a palavra de Deus para que pudessem se arrependerem, mudarem de vida, irem em outra direção. Mas você vê que as pessoas não atendem a sua voz e que tudo aquilo é verdade, vai se cumprir. E você vê as pessoas sofrendo. Então, esse quadro, ele foi alimentado por uma questão importante de nós entendermos, porque Israel começou a prosperar. E na sua prosperidade, Israel passou a temer a invasão de outros povos e buscou, pela diplomacia, associar-se às nações vizinhas. E através dessas associações, fazer como se fosse um cinturão de segurança. Fez associação com o Egito, por exemplo, né? A nação que os escravizaram agora se tornaram uma nação amiga, uma nação que antes teve os seus deuses zombados por Deus com as pragas que Deus enviou. Uma nação ímpia, mas agora se torna uma nação amiga. E justamente nessa amizade é que não só com o Egito, como outras nações vizinhas, Israel passa a ter um tipo de relação promíscua com essas nações. No desejo de se tornar realmente próxima e criar uma relação realmente de vizinhos muito próximos, eles começaram a se dar em casamento. Israel também começou a permitir o exercício de religiões pagãs dentro de Israel, e não somente isso. O próprio povo passou a aderir a essas religiões, a praticar essas religiões, a fazer parte de tudo isso que acontecia. Uma das figuras que contribuiu muito para que isso ocorresse foi o próprio rei Salomão, o responsável pela construção do templo do Senhor. Ele também foi um dos responsáveis, por causa de suas muitas mulheres, da adentrada da idolatria em Israel. Salomão permitiu que suas mulheres de outras nações, de outros povos, erigissem altares aos seus deuses no território de Israel. Ao invés de trazê-las, essas mulheres, à fé em Deus, Salomão foi a fé dessas mulheres para Israel. E assim o povo passou a conhecer vários tipos de religiões, dentre elas religiões que praticavam orgias, que praticavam cerimônias com relações sexuais, como aquelas que utilizavam postes ídolos, que era um objeto comprido, um poste, literalmente, no formato de um pênis, de um órgão sexual masculino, e que ali eles faziam um ritual em torno desse poste, que culminava numa verdadeira orgia ali em torno do poste ídolo. Então veja, nós estamos vendo uma nação que abandonou completamente. É por isso que nessa primeira parte que nós lemos, que é uma profecia distinta da que está a partir do verso 4, nós estamos vendo Jeremias tratando dos príncipes, reis, ou seja, as autoridades, aqueles que eram responsáveis por dirigir Israel conforme a lei de Deus, em todos os seus aspectos, tá? A lei do Senhor tinha ordenanças quanto às questões espirituais, quanto às questões civis de Israel, né? Ou seja, questões morais, questões civis e questões cerimoniais. A lei regia todas essas três esferas da vida, ou seja, toda a vida. E os reis de Israel, eles tinham como objetivo do seu reinado guiar o povo dentro dessa lei. Não era tratar o povo conforme o seu próprio coração. Como reis que representavam o próprio reinado de Deus, eles seriam bons reis, não se eles construíssem casas, não se eles construíssem estradas, fizessem aquedutos, ou seja, cuidassem da infraestrutura de Israel. Eles não seriam bons reis por isso. A Bíblia classificava como bons reis e maus reis aqueles que dirigiam o povo segundo a palavra de Deus, ou, se fossem maus reis, para longe da palavra de Deus. E aqui então o Senhor lança uma palavra contra esses reis, contra sacerdotes
e profetas. Muitos sacerdotes se envolveram nessas cerimônias pagãs. E muitos profetas, ao invés de proclamarem a palavra de Deus, proclamavam mentiras sobre o povo. Né? Tentavam apaziguar os ânimos, tentavam dizer que estava tudo bem, que nada estava acontecendo. Então você tem os 3 ofícios de Israel, figuras importantes para que a aliança que Deus tinha com o seu povo pudesse ser desempenhada, conhecida pelo povo, pudesse o povo assim viver debaixo dessa aliança, conforme essa aliança. Você vê essas 3 figuras sendo agora, recebendo uma palavra dura. E qual era a palavra? Que nem mortos eles teriam paz. Seus ossos seriam retirados de suas sepulturas, ou seja, ficariam expostos, eles, como parte do problema, como parte do horror que se instalaria em Israel, porque em grande parte a responsabilidade era deles. Os reis, por exemplo, tinham de ter imposto a derribada de todos os postes ídolos, de todos os altares a Baal, a Moloque, a qualquer deus que fosse, mas não fizeram. Os sacerdotes, obviamente, eles deveriam cuidar tão somente de fazerem o culto a Deus, de colocarem o povo na direção de Deus, ensinando as Escrituras, ensinando a lei do Senhor e fazendo os seus sacrifícios, fazendo os seus holocaustos na presença de Deus, em conformidade com o que a lei determinava. E os profetas, que deveriam pregar a palavra de Deus, deveriam anunciar as ordenanças da lei, anunciar de que modo o povo estava errando e como corrigir os seus caminhos, esses profetas tentavam mentir e ludibriar o povo, falando de uma coisa que não era verdadeira, falando de uma relação tranquila diante de Deus, o que não era verdade. Então os seus ossos ficariam expostos e ninguém os enterraria mais, eles ficariam abandonados ali, pisados por quem passassem, apodrecendo ao sabor do tempo, se transformando em adubo para a terra e como esterco, né, diz aqui a palavra de Deus. Eles amaram, né, esses astros aos quais eles ficariam expostos. O sol, a lua, todo esse exército do céu, ou seja, as estrelas. Esses sacerdotes, reis e profetas que se permitiram desempenhar essas religiões pagãs que muitas vezes adoravam os astros, adoravam os seres celestiais, né? Não os seres celestiais biblicamente falando, como anjos e o próprio Senhor, mas os seres, os astros do cosmos, né? Estrelas, cometas, enfim, tudo aquilo que se observava nos céus. Eles ficariam expostos diante desses deuses que nada fariam por eles, porque obviamente não eram verdadeiros, eram deuses falsos. Então eles ficariam ali diante deles, como quem diz, vai lá, procura o socorro deles, procura a ajuda deles, e nada iria ocorrer, porque são criaturas de Deus e não deuses. E muitos daqueles que estariam vivos, eles escolheriam a morte do que a vida. De todos esses que ficassem ali vendo esse cenário se instalando, eles teriam inveja então dos mortos. Eles iriam perceber a grandeza do que Deus estava fazendo por meio da Babilônia. Uma nação ímpia, mas que Deus usaria para chicotear Israel, para trazer toda essa destruição de Israel. E então Deus, a partir do verso 4, traz uma palavra a mais agora, traz uma profecia extremamente dura, extremamente pesada sobre Israel, denunciando a falsidade do que eles estavam vivendo, demonstrando que eles estavam buscando uma forma de paz que não é paz. E é aqui que eu quero que nós observemos com muito vagar que nós muitas vezes estamos aqui vivendo esses dias complicados, nós estamos em busca de uma paz em que ela signifique afetos apaziguados, que ela signifique tranquilidade de coração, que ela signifique ausência de medos, ausência de preocupações. Eu entendo, obviamente, que nós fiquemos preocupados com uma situação que nós
vivemos a possibilidade de pegar um vírus que ainda tem efeitos muito desconhecidos no corpo. Nós temos visto que não só o pulmão é afetado, o coração é afetado, já estão percebendo a ligação entre o Covid com o AVC. Então, nós estamos vendo aqui uma situação que nós desconhecemos, um vírus desconhecido, uma doença que pode trazer efeitos sobre nossas vidas ainda muito desconhecido. O tratamento de muitos que se recuperam é um tratamento muito invasivo, gera consequências, gera coisas que vão permanecer pelo resto da vida. Então, é óbvio que essas questões devem gerar preocupação. É essa preocupação que vai nos fazer usar a máscara, é essa preocupação que vai nos fazer usar álcool em gel sempre que necessário, é essa preocupação que nos faz ficar em casa e não sair desnecessariamente. Então, ou seja, a preocupação ela tem o seu lugar. O medo ele tem o seu lugar. A questão é que nós estamos acostumados a levar o dia a dia sem pensar muito sobre essas questões, sobre o quão breve é a vida, quão fácil é morrer. Outro dia, em uma das mensagens, eu tratei com os irmãos, se eu não me engano, do último domingo do sermão, que às vezes a gente se esquece que não foi o Covid que inventou a morte. Ok? Se você está com medo só agora que tem Covid, desculpe, você já devia estar com medo há muito tempo, porque o ser humano morre desde sempre, certo? Portanto, o medo se instalar agora por causa do Covid é uma coisa meio que irracional, porque de fato ele não trouxe grandes alterações na nossa realidade, ele não mudou a nossa realidade como um todo. Ele mudou alguns modos, ele mudou algumas sistemáticas da nossa vida, que inclusive o grande desafio é conseguirmos adaptar a nossa sociedade, a nossa vida, à realidade da presença do Covid para retornarmos às nossas atividades. Esse é o grande desafio que nos resta daqui para frente. Mas com o tempo, como foi o vírus da paralisia infantil, a poliomielite, como foi tantos outros vírus ao longo da história da humanidade, a gente vai conviver e a vida vai voltar ao seu curso normal do dia a dia. E aí a minha pergunta é, quando a vida voltar ao seu transcurso normal, é paz? Significa que está tudo bem? E esse é o ponto. Israel chegou a um curso normal das coisas. Israel prosperou, Israel alcançou pela diplomacia e amizade com as nações vizinhas. Israel vivia relativa paz, ou seja, ausência de problemas, de preocupações, sentia-se segura naquele cinturão diplomático que Israel criou em torno de si. E pregavam-se naquele meio que havia paz. Então veja, uma nação próspera, porém, uma nação que abandonou a lei do Senhor, que passou a praticar cultos pagãos, inclusive entregando seus filhos diante de deuses, cultos que envolviam a promiscuidade e tantas outras situações, mas Israel estava confortável. Israel estava confortável, estava sentindo-se bem. Estava tudo certo. Os profetas estão dizendo que está tudo bem. Os reis estão entendendo que está tudo certo. Então, a gente percebe aí que muitas vezes nós estamos pensando em paz, nós estamos buscando a tranquilizar os nossos corações e às vezes a gente alcança tentando encontrar razões. Olha, eu posso ficar bem, né? Porque tem isso, tem aquilo outro. E achamos que isso é paz. É porque, na verdade, nós não estamos entendendo muitas vezes esse conceito bíblico de paz que eu tenho mencionado aqui e ali e tocado na sua forma de entender. Para que você entenda isso com grande profundidade, eu vou indicar aqui uma obra que Não Era Para Ser Assim, tá? Do Cornelius Plantinga. Essa obra da editora Cultura Cristã, não é um jabá aqui na nossa devocional, não, mas essa obra ela é muito interessante porque ela vai construir o conceito de shalom, de paz, para o povo hebreu, para o que a Escritura
nos descreve do que é paz de fato. A paz, ela não é algo interno. A paz, ela não é algo que tem a ver com os seus afetos, com você estar com medo, não está com medo, está com problema, não está com problema. A paz, ela tem a ver com você estar de acordo ou vivendo de acordo com o que o Senhor quer que você faça. É viver uma aliança com Deus nos termos de Deus. E é interessante porque o texto aqui afirma do verso 7 que as pessoas diziam, somos sábios, perdão, verso 8, somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Veja, eles praticavam todas essas idolatrias, praticavam todas essas promiscuidades, eram adúlteros espiritualmente falando, mas diziam que estavam com a lei do Senhor. Diziam que estava tudo bem entre eles e Deus. Havia ali a compreensão, um consenso geral, que por muitas vezes o fato de eles estarem mantendo os ritos, as práticas religiosas, que portanto eles estavam vivendo bem, estava tudo certo, estavam dentro da lei do Senhor. Mas veja, se eles estão permitindo que outras verdades fossem pregadas e trabalhadas dentro de Israel, se eles estavam permitindo outros cultos, praticando outros cultos e religiões, ou seja, eles estavam sendo adúlteros, traindo o Senhor, como que eles podem dizer que eles estavam com a lei do Senhor, se a lei diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Eles não estavam amando a Deus. O fundamento da lei, que era o amor a Deus e ao próximo, não era obedecido. Isaías descreve, logo no seu primeiro capítulo, por exemplo, para nós percebermos a falta de amor em Israel, que eles deixaram de lado a causa do pobre, a causa do órfão e da viúva. Pessoas que precisavam de todo o amor de sua nação, de seus vizinhos, para serem cuidados e terem suas necessidades atendidas, estavam sendo deixados de lado, demonstrando essa falta de amor que havia em Israel. Então eles não tinham amor a Deus, nem amor ao próximo. Como assim a lei de Deus estava sendo obedecida? O amor é o fundamento da lei. Se não há amor, não há obediência à lei do Senhor. Tanto que Deus vai dizer por meio de Oséias que misericórdia quero e não holocaustos. Deus ele não quer o simples exercício das práticas culticas, dos ritos. Ele quer que esses ritos sejam compreendidos a partir de uma realidade interna. Eu estou sacrificando o animal porque eu sei que o pecado que habita em mim ele é horrendo e exige morte. Eu estou praticando a lei do Senhor porque eu sei que eu preciso lutar contra disposições do meu coração, porque eu quero agradar a Deus, eu quero levar uma vida dedicada a Deus. Mas Israel, na sua prosperidade, na sua paz, passou a viver dedicada aos seus próprios afetos, a cuidarem-se de si. E esse desvio de finalidade, porque nós vivemos para a glória de Deus e não para nós mesmos, conduziu Israel a uma forma de vida em si mesmada, contrária à palavra de Deus, dedicada a ídolos, e que agora Deus ainda diz, olha, vocês estão achando que estão numa situação. E muitas vezes a gente acha que está em paz, vivendo uma vida em que Deus é abandonado. Como que Deus é abandonado muitas vezes na nossa vida? A gente passa, vamos supor aqui um estudante, você está lá estudando para a sua faculdade, você lê 500 páginas dos livros que você precisa ler para a sua faculdade, mas você não lê uma página da Bíblia num dia. Mas você está em paz, por quê? Porque tirou nota boa. Você se sente muito bem porque não tem nenhuma doença. Não tem nenhum tipo de problema. Olha, eu não tenho câncer, eu não tenho AIDS, eu não posso falar de dengue porque dengue eu tive esses dias. Eu não estou com nenhuma coisa séria, eu não tenho problema nos rins, eu não estou com problemas coronários, está tudo bem na minha vida, eu estou ótimo, mas tem pecado ali que está incutido lá em você, que está lá todo dia lá, cavando cada vez mais fundo no seu coração.
Mas está tudo bem, por quê? Porque doença em si, algo que afete o seu conforto, não está acontecendo. É por isso que eu tenho falado dessa falsa proclamação de paz, como os profetas aqui estavam fazendo. Eles curavam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eles estavam tentando estancar uma hemorragia de uma jugular cortada, jorrando sangue com band-aid. Eles estavam tentando curar, sarar uma facada profunda na carne, botando um dedinho lá, dizendo, não, tá tudo bem, não tem nada de errado acontecendo. Então os profetas, eles proclamavam paz onde não havia paz. Não há comunhão com Deus. Não há adequação ao que Deus diz. Não há submissão à lei do Senhor. Como é que vocês podem falar de paz? Só porque vocês estão se sentindo bem? E muitas vezes nesses tempos que nós estamos vivendo, as pessoas estão procurando esse tipo de paz. Estão perdendo a sua tranquilidade, não porque estão se afastando de Deus, falam, puxa, eu estou deixando de lado a lei do Senhor, eu estou deixando de lado o que Deus ordenou. Não, estão perdendo a paz porque estão vivendo uma situação desconfortável. E estão buscando estabelecer a paz em seus corações, retornando ao velho modo de vida, onde se lia 500 páginas por dia de um livro qualquer, mas não se lia a Bíblia. Onde se sentia muito bem porque estava com um corpo são, está malhadão, está tudo bem, mas o pecado está lá, o tempo todo no coração dele, toda hora ele vai lá e dá uma bicadinha naquele pecado dele. E não cuida daquele pecado, mas se sente bem. Por quê? Porque não tem doença. E muitas vezes nós estamos tentando retornar justamente a esse estabelecimento de paz. E não é isso. Não é isso. O que uma pandemia serve para nos mostrar é que o nosso modo de vida não pode ser o fundamento da nossa paz. Por quê? O que se instalou sobre Israel? A contumácia, ou seja, a insistência no pecado, a cegueira espiritual, não conseguiu enxergar a sua própria situação, a sua própria pecaminosidade, o afastamento do Senhor, a ponto deles pensarem, não, nós seguimos a lei de Deus. E a inimizade com Deus. Eles se tornaram inimigos de Deus. Então, nessa situação, com esse tipo de coisa, eles se sentiam em paz. Aí Deus vai lá e manda uma nação para tirar a paz que eles pensavam ter. E Deus os chama, passa a conclamar por meio de seus profetas verdadeiros, como Jeremias, a viverem a verdadeira paz. Paz essa que Paulo vai nos dizer que é uma paz que excede todo o entendimento. Nós estamos falando de um homem perseguido, apedrejado, fustigado, náufrago, achincalhado, caluniado, preso, que dizia, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque é a paz que excede todo o entendimento. Porque é uma paz que não está relacionada às circunstâncias dessa vida, mas sim ao relacionamento com Deus. Então o problema é que nós muitas vezes temos um conceito errado de paz. O problema é que muitas vezes nós estamos medindo a realidade através dos nossos sentidos, não nos percebemos, mas somos materialistas, ou seja, a verdade é aquilo que os meus olhos dizem que são, os que os meus afetos, os meus sentidos dizem que são, dizem que é. E aí vamos vivendo dessa forma e não nos apercebemos que deveríamos buscar paz no fato de estarmos vivendo na aliança com o Senhor. Então, meu querido, eu queria que você começasse a pensar mais na tranquilidade que deveria ocupar o seu coração, não porque essa situação se transformou, não porque os dias estão melhores ou piores, não porque o pico das contaminações, mortes e tudo mais, internações passou, mas sim porque você é alguém que vive uma vida de arrependimento, uma vida de alguém que cai, mas se levanta, de alguém que faz o que é errado muitas vezes, porque nós somos pecadores, no entanto retorna e busca se adequar a Deus e busca satisfazer o ser de Deus.
Que assim você busque paz. E aí você vai perceber que pode vir vírus, pode vir isolamento social, podem vir problemas financeiros, decorrentes ainda, inclusive, dessa situação. Porém, diante de Deus você está em paz. Você sabe que aquilo que se refere, aquilo que é fundamental na vida, você está bem. Tá ok? Leia mais o texto, procure pensar mais vagar nas palavras do texto e procure perceber como muitas vezes nosso coração nos dá uma rasteira e nos faz pensar que estamos em paz, quando na verdade não tem nada bom não. Tá bom? Vamos orar? Deus amado, dá-nos da tua paz, dá-nos, ó Deus, da tua direção, dá-nos, Senhor, do conhecimento das tuas coisas e ajuda-nos, ó Deus, a conhecer a nós mesmos, para que assim compreendamos, Senhor, o que tem nos atrapalhado de fato e que não busquemos paz naquilo que não é adequar-se a ti e que também, ó Deus, tenhamos paz no simples fato de estarmos diante de ti. Que confiemos em tuas mãos, que aceitemos de bom grado o que vem de ti, o bem e muitas vezes o mal, ó Deus, porque ele nos abate e muitas vezes pelo teu plano, pela tua vontade, e que saibamos receber isso de bom grado, ó Pai, compreendendo a tua soberania e aceitando, Senhor, o que tu queres fazer de nós, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, como tu bem o quiseres, e assim tenho feito, mas muda o nosso coração, para que tenhamos a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não se fundamenta nas circunstâncias dessa vida, mas uma paz que significa um relacionamento profundo, sério, de comunhão e amor contigo, Pai. Faz isso, ó Deus, eu lhe imploro, no nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém.